Boa noite a todos. Eu sou a Cris Knop, aqui do grupo da Regional Unifesp, e hoje nós temos mais uma de nossas aulas. Aliás, é a última aula dessa Fellow que está aqui, né? E a penúltima aula dos Fellows 2024. Então, eu tenho o prazer de apresentar a quem, né, para quem não conhece, a doutora Júlia, que é a nossa Fellow 2024, e vai... Eita, gente, peraí, deixa eu fechar aqui, tem gente... Fechar o microfone aqui do pessoal. Já fechei. Fechou? Fechei. Então, vou passar a palavra para a doutora Júlia, que vai falar sobre bloqueios regionais para a parede torácica. Oi, gente, boa noite. Como a Cris falou, meu nome é Júlia, eu sou uma das fellows desse ano, reta final agora. E hoje, com muito prazer, eu venho apresentar minha última aula do fellow. Vou compartilhar minha tela aqui. Ô, Cris, você só me avisa se deu certo, tá? Tô vendo, sim. Só falta colocar no modo apresentação. Foi? Foi. Tudo certo, pode ir. Beleza. Deixa eu só colocar meu apontador aqui. Bom, pessoal, hoje a gente dá continuidade ao nosso estudo de bloqueios para tórax. E hoje eu vou trazer 3 bloqueios diferentes aqui para tórax. Um que eu acredito que seja mais comum, mais realizado, que é o bloqueio do eretor da espinha, ou SP block. E outros 2 que não são tão comumente utilizados, que são o paravertebral e os paraesternais, mas que têm a sua devida importância. Acho que vale super a pena a gente falar deles aqui hoje. A minha orientadora foi a doutora Cris. Cris, obrigada mais uma vez. Quero aproveitar para dizer que não há conflitos de interesse nessa aula. Então, vamos lá, gente. Toda aula de anestesia regional, não tem como a gente começar a falar de anestesia regional sem a gente entender a inervação da região que a gente vai estudar. Hoje, nossa área de interesse é o tórax. Para entender inervação torácica, a gente precisa entender o nosso nervo espinhal. Então, eu trouxe esse corte aqui, transversal. Aqui a gente tem uma vértebra lombar, então aqui é a região posterior, e aqui na região anterior a gente tem o nosso externo, tá? Os nervos espinhais, eles vão de T2 a T12. E qual que vai ser o caminho deles? Então, vamos bem aqui no início deles, na raiz deles. Eles vão sair aqui da nossa vértebra pelo forame intervertebral, e eles logo se ramificam em 2. Então, primeiro, o nervo espinhal lança um ramo dorsal, que vai inervar todos os músculos lá da parede dorsal até chegar na pele. Então, toda essa região paravertebral, seja dos músculos ou da pele, é toda feita por esse ramo dorsal do nosso nervo espinhal. Reparem aqui, ó, que esse aqui é o nosso músculo eretor da espinha, e a gente vai ver a importância disso um pouquinho mais para frente. E o nosso outro ramo que a gente libera aqui no nosso nervo espinhal é o ramo ventral. O ramo ventral, ele vai se continuar aqui, ó, então ele passa, reparem que esse trajeto aqui, ele tá coladinho na pleura, né, imaginem que aqui é o pulmão, então ele passa coladinho na pleura e depois ele entra entre os músculos intercostais. E é por isso que esse ramo ventral, ele recebe o nome de nervo intercostal. Então, nervo intercostal nada mais é do que a continuação do ramo ventral do nosso nervo espinhal. E quais são os músculos intercostais que a gente tem? São 3. Esse mais interno aqui, ele se chama músculo intercostal íntimo. Depois a gente tem o músculo intercostal interno e o músculo intercostal externo. Reparem que o nervo intercostal, ele vai caminhando entre os 2 mais internos, tá? Que são o íntimo e o interno. Chegando aqui mais ou menos na região da linha axilar média, esse nervo intercostal, ele lança um raminho chamado de cutâneo lateral do nervo intercostal, que vai atravessar os músculos aqui da parede torácica e vai chegar até a pele. Então, ele faz a inervação dessa região lateral do nosso tórax. Ele, inclusive, é bloqueado, lembrando da aula anterior do Dr. Pedro, quando a gente realiza o PEC 2 ou o bloqueio do plano do serrátil, a gente também contempla esse ramo cutâneo lateral do nervo intercostal. Aí, nosso nervo intercostal continua até aqui a região anterior do tórax e ele termina no ramo cutâneo anterior, que vai atravessar os músculos aqui dessa parede anterior e vai fazer a inervação da pele e dos músculos dessa região. Então, a pele sobre o externo, a pele sobre o reto abdominal
é toda feita por esse ramo cutâneo anterior, e a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente nessa aula. Aqui eu trouxe outra imagem, também é um corte transversal, que está com mais um aqui nessa região da saída do nervo espinhal, e eu quero chamar a atenção do que aqui para vocês? Então, ó, nervo espinhal saindo, lançou o ramo dorsal que foi lá para trás, ramo ventral que vai vir aqui para frente. Reparem agora, ó, nessa estrutura que está aqui caminhando coladinho com o nosso nervo espinhal, que é o nosso gânglio simpático. Então, a gente tem uma cadeia simpática que passa coladinho com a saída do nervo espinhal. E a gente vai entender a importância disso um pouquinho para frente. Muito bem, vamos lá, que a gente tem 3 bloqueios para falar nessa aula. Eu escolhi começar pelo bloqueio paravertebral. Vocês vão perguntar, Júlia, por quê? Tão mais fácil falar do ESP Block logo de cara, que é muito mais conhecido. Só que, ao meu ver, quando a gente entende o bloqueio paravertebral, a anatomia ali dele, tudo fica muito mais fácil, seja para entender o bloqueio do ESP, como o do paraesternal depois, tá? Então, vamos lá. Bloqueio paravertebral. O que vem a ser esse bloqueio? Bloqueio paravertebral é a injeção de anestésico local no espaço paravertebral. Eu acho que o mais difícil aqui, nesse momento, é a gente entender o que é o espaço paravertebral, que fica uma coisa meio abstrata na nossa cabeça. Então, vamos entender o que é o espaço paravertebral e aí a gente sana essa dúvida de uma vez por todas. O espaço paravertebral é esse espaço aqui, ó, em cunha, que fica do ladinho da nossa costela, da nossa vértebra. Eu trouxe aqui um desenho mais esquemático. Ele é bem esquemático mesmo, tá, gente? Não está respeitando as dimensões de todas as estruturas, mas é que aqui achei que fica bem fácil da gente visualizar e entender o que é o espaço paravertebral. Então, vamos lá. Eles ficam dos dois lados da nossa coluna. Vamos entender aqui, ó, os limites do espaço paravertebral. O limite medial dele é justamente a nossa vértebra. Então, corpo vertebral, disco intervertebral, forame intervertebral, tudo isso faz esse limite medial do nosso espaço. Reparem aqui atrás, ó. Aqui atrás, a gente tem um ligamento que chama ligamento costo-transverso, que é o ligamento que, como o próprio nome já diz, ele vai ligar a costela ao processo transverso da coluna. E o limite anterior do nosso espaço paravertebral é a nossa pleura. Então, a pleura parietal que vai limitar esse espaço aqui anteriormente. Dentro desse espaço, o que que a gente vai ter? Então, como a gente consegue ver aqui, esse aqui é o nosso nervo espinhal, a saída do nosso nervo espinhal. Como é bem o comecinho, a gente tem tanto o ramo ventral quanto o ramo dorsal. Então, os dois ramos estão contemplados aqui nesse espaço. Além disso, a gente vai encontrar aqui os gânglios simpáticos, que eu mencionei para vocês no slide anterior, vasos intercostais, e tudo isso está impermeado por tecido adiposo. Uma outra questão que eu quero trazer aqui para vocês é que nessa parte medial aqui, o espaço paravertebral, ele consegue se comunicar com o espaço peridural. E a gente vai ver a relevância disso daqui a pouquinho. Então, muito bem. Se a gente está colocando anestésico local dentro do espaço paravertebral, o que que esse bloqueio vai contemplar? Quem que a gente está anestesiando? A gente está anestesiando a saída do nervo espinhal. Então, a gente vai contemplar tanto o ramo ventral quanto o ramo dorsal. Ou seja, toda a parede torácica de posterior para anterior vai ser contemplada nesse nosso bloqueio. Muito bem. Além disso, o que que tem no nosso espaço paravertebral? A gente tem cadeia simpática. Se a gente bloqueia a cadeia simpática, o que que é importante a gente lembrar nesse caso aqui? Se é um paciente que a gente não pode correr risco de ter bloqueio simpático, um distúrbio hemodinâmico, aqui a gente tem que prestar atenção, porque nesse caso de bloqueio paravertebral, a gente vai correr o risco de ter bloqueio, a gente vai bloquear a cadeia simpática e esse paciente pode cursar com alguma instabilidade hemodinâmica. Além disso, lembra que eu falei que esse espaço paravertebral, ele se comunica com o espaço peridural. Então, em 10% dos casos, além da gente ter a anestesia do lado que a gente está fazendo o bloqueio, a gente pode ter também bloqueio contralateral. E quais as indicações? Bom, são as indicações dessa área que a gente está anestesiando. Então, a gente pode utilizar esse bloqueio como uma analgesia para cirurgias do tórax, para cirurgias de mama, para analgesia de fraturas de costela e até cirurgias de abdômen superior, porque lembra que o nervo intercostal, ele contempla a parte alta do abdômen também.
E por que que eu digo aqui analgesia? Né? Porque uma das limitações desse bloqueio é justamente essa inconsistência da dispersão crânio-caudal. O que que eu quero dizer com isso? Não dá para a gente submeter o paciente a uma cirurgia, né, que vai ter um corte, enfim, só com esse bloqueio e uma sedação, por exemplo. Aqui a gente está diante de um bloqueio que vai ser um complemento à anestesia geral. Por quê? Uma vez que a gente faz o bloqueio paravertebral, a gente não tem muita noção de quantos níveis esse bloqueio vai contemplar, tá? Dispersão crânio-caudal é bem inconsistente. E o que que os estudos dizem? Os estudos dizem para a gente que múltiplas injeções com pequenos volumes, então você fazer injeções em vários níveis diferentes, isso vai ter uma melhor dispersão crânio-caudal do que uma única injeção. E aí, gente, a gente cai, na verdade, no que é melhor para o operador, né? Porque fazer múltiplas injeções, você também está correndo alguns riscos, né? Então, se o operador se sente mais confortável em fazer uma injeção única, e aí ele corre o risco de não ter uma dispersão crânio-caudal tão boa, a escolha é do operador, tá bom? E os riscos? Como a gente viu, o espaço paravertebral é um espaço muito rico, tem muitas estruturas importantes ali dentro. Então, por exemplo, a gente está bem perto da pleura, um dos limites dele é a pleura. Então, a gente tem o risco do pneumotórax, a gente está pertinho da medula, então pode ter lesão medular. Tem comunicação com o espaço peridural, então a gente pode acabar fazendo um bloqueio de neuroeixo acidental. E a gente tem vasos ali dentro também, então pode haver punção vascular inadvertida. Como a gente tem esse risco, né, de ter esse bloqueio de neuroeixo acidental, os pacientes que estão em vigência de terapia antitrombótica, a gente vai respeitar as mesmas precauções, tá? Para fazer esse bloqueio. O preparo, a gente vai usar um transdutor linear. O anestésico local aqui vai ser o de longa duração, né? Não faz muito sentido a gente usar anestésico de curta duração aqui. Então, BUP ou ROP, na diluição de 0,25%, por exemplo. E aí, como eu falei, a escolha de realizar um nível torácico ou vários níveis torácicos vai ser do operador. Se ele optar por realizar vários níveis torácicos, cerca de 3 a 4 ml por nível. E se for um único nível, 15 a 20 ml está suficiente para a gente realizar esse bloqueio. O melhor posicionamento é a posição sentada, pela facilidade, né, de você apoiar o probe, conseguir apoiar seus braços, pela ergonomia do operador. Mas ele também pode ser realizado em decúbito ventral ou em decúbito lateral. E o escaneamento, gente, do bloqueio paravertebral, existem dois jeitos. A gente pode escanear com o probe transverso ou com o probe na sagital. Quando a gente coloca o probe transverso, ele chama transverso oblíquo, porque na verdade a gente não está colocando exatamente perpendicular à nossa coluna. Ele fica um pouco oblíquo, assim, porque a gente vai encaixar o probe entre as costelas, tá? Então é paralelo ao espaço entre as costelas mesmo. Então você vai ali, palpa na coluna o processo espinhoso na altura que você quer, coloca o probe ali para a lateral, entre as costelas, e o que que a gente vai visualizar? Acompanha comigo aqui nessa imagem A. A gente vai ver duas sombras ósseas. A primeira, mais medial, do processo transverso, e a segunda, que é da nossa costela. Aí você vai me perguntar, já estamos no espaço paravertebral? Ainda não, porque assim, o processo transverso realmente é um dos limites, mas a costela não é. O limite do espaço paravertebral é a pleura. Então, como é que a gente faz para visualizar a pleura? Com o probe nessa posição, você vai fazer o escaneamento um pouquinho mais caudal, até que você chega nessa imagem aqui, ó. Então, nessa imagem, a gente consegue ainda ver a pontinha do processo transverso, e reparem que o que a gente está vendo aqui não é mais a costela, e sim a pleura. E aqui é o limite, né? Aqui estamos dentro do espaço paravertebral. Essa imagem aqui mais esbranquiçada nada mais é do que o nosso ligamento costo-transverso. E é ele o nosso objetivo, é furar essa membrana, esse ligamento costo-transverso, e injetar o anestésico ali. Então, reparem, ó. Nessa foto a gente consegue ver bem que o nosso probe, ele tá, né, é bem oblíquo mesmo, é transverso, mas é oblíquo, acompanhando mesmo o sentido das costelas. A gente vai entrar com a agulha em plano, de lateral para medial,
E a injeção, ó, vamos em direção ao processo, ao espaço paravertebral. E a injeção de anestésico local é aonde? Furar o ligamento costotransverso, você vai ouvir um clique. E aí, na hora que injeta o anestésico local, o que a gente consegue ver é a pleura abaixando. Então, assim, reparem que é realmente um bloqueio que o operador precisa ter bastante segurança, porque a gente está realmente muito perto da pleura, né? Então, a gente tem que estar visualizando muito bem a nossa agulha, a pontinha dela, e ter a sensibilidade, né, de ouvir esse clique e saber que você está dentro do espaço paravertebral. A segunda forma da gente realizar o escaneamento é o escaneamento sagital, que eu acredito que seja o escaneamento mais conhecido pela maioria das pessoas, porque é o mesmo que a gente utiliza no ESP, né? Então, a gente vai ali com um probe em posição sagital, paralelo à linha média, né? Vamos identificar as costelas ou, aí tem aquela diferenciação, né? Se a gente está em cima de costela ou em cima de processo transverso. Então, quando a gente está muito lateral, quem a gente vai visualizar? A gente acaba vendo uma sombra um pouquinho mais arredondada, né? Essa sombra aqui é a sombra da costela, não é o escaneamento que a gente quer. Reparem que quando a gente está acima das costelas, a gente consegue ver a pleura bem evidenciada, né? Ela está bem hiperecogênica aqui. A gente anda um pouquinho mais para medial, porque quem a gente está buscando é o processo transverso, tá? E aí, reparem que a gente até consegue ver a pleura, né? Mas ela está mais profunda e um pouco menos visível, não é aquela linha tão branca. E nosso espaço paravertebral está aqui, né? Entre a pleura e o processo transverso. Mais uma vez, nosso objetivo é entrar com a agulha aqui, em direção ao espaço paravertebral, furar a membrana do ligamento costo-transverso e injetar o nosso anestésico ali. Quando a gente está com um probe em posição sagital, a gente pode tanto fazer a punção em plano quanto fora de plano. O ideal, né, para quem está começando, é sempre fazer em plano, para a gente ver todo o trajeto da agulha, mas para quem tem mais experiência, também dá para a gente realizar a punção fora de plano. Muito bem, agora que a gente entendeu quem que é o espaço paravertebral e como é esse bloqueio, agora o ESP Block e o bloqueio paraesternal, eles vão ficar muito mais tranquilos da gente entender. Então, vamos para o ESP Block. Qual a definição desse bloqueio? ESP Block é a injeção interfacial de anestésico local entre os músculos eretores da espinha e o processo transverso. Nessa definição, eu já quero chamar a atenção para duas questões. A primeira é um bloqueio interfacial. Quando a gente fala de ESP Block, a gente não está mirando nenhum nervo, né? A gente não está colocando anestésico local em nenhum nervo específico. É um bloqueio de fáscia. Como todo bloqueio de fáscia, a gente precisa de grandes volumes. Precisando de grandes volumes, a gente sempre tem que prestar atenção na dose tóxica. Sempre muito importante fazer o cálculo da dose tóxica. E a segunda questão que eu quero chamar a atenção é que são os músculos eretores da espinha. Então, quando a gente fala, eu vou fazer o bloqueio do eretor da espinha, a gente imagina que ele é um músculo só, mas na verdade não. O eretor da espinha é um conjunto de 3 músculos, que são o músculo espinal ou espinalis, o longuíssimo e o iliocostal. Esses músculos são músculos longos, eles vão se estender lá do crânio até o osso do sacro, e de medial para lateral, eles vão dos processos transversos até as costelas. Eles são inervados por aquele raminho dorsal que sai lá do nervo espinhal. Lembra que eu mostrei para vocês no começo da aula? O primeiro raminho que ele soltava, que ia lá para as costas, atravessava todos os músculos do dorso até chegar na pele. E são esses músculos do dorso que eu estava falando, tá? Entre eles estão os eretores da espinha. Qual a função do eretor da espinha? Ele vai estabilizar, estender e fazer flexão lateral da coluna, além de rotação lateral da cabeça. Então, trouxe essa imagem aqui para a gente relembrar. Aqui, novamente, a saída do nosso nervo espinhal. Aqui, ele está lançando um raminho dorsal que vem para o músculo. Esse aqui é o nosso músculo eretor da espinha. Então, é esse raminho aqui que vai fazer a inervação do eretor da espinha. Quando a gente está fazendo o bloqueio do eretor da espinha, qual que é a nossa área de interesse, né? Onde a gente está colocando anestésico local? Entre o processo transverso e o músculo eretor da espinha. Então, nossa área de interesse é essa região aqui. Só para vocês terem um comparativo, o bloqueio paravertebral, que a gente estava falando agora, a área é essa daqui. Então,
é um pouquinho diferente. Ao invés da gente estar aqui depois, né, posterior ao processo transverso, a gente está aqui anterior a ele, né? A gente está no espaço paravertebral, entre nervo espinhal e pleura. Quais os mecanismos de ação? O que explica o funcionamento do eretor da espinha? Existem algumas explicações aceitas como mecanismo de ação. A primeira delas é o bloqueio do ramo dorsal. Então, como a gente está colocando o anestésico ali entre processo transverso e eretores da espinha, o nervo que a gente está bloqueando é o ramo dorsal. Se a gente vai fazer bloqueio de ramo dorsal, qual que é a analgesia então do ESP? Ele vai fazer toda a analgesia dessa parte posterior do tórax. Mas a gente sabe muito bem que quando a gente realiza o ESP, a gente tem uma analgesia que vem até a região anterior. E como isso é explicado, se a gente está bloqueando um ramo dorsal? Acontece que o anestésico local, quando a gente faz o eretor da espinha, ele escorre para dentro do espaço paravertebral. E uma vez dentro do espaço paravertebral, o que ele vai bloquear? Ramo ventral, cadeia simpática e pode, inclusive, bloquear espaço peridural. E aí a gente vai ter a analgesia, né, de toda essa faixa torácica. Então, quais são as indicações, né? Também é um bloqueio analgésico, tá? A gente tem uma, também pode ser errática, está bloqueando ramos sensitivos, né? Então, não é anestesia aqui, é analgesia. O eretor da espinha, ele foi inicialmente criado para tratamento de dor crônica para neuralgia pós-herpética. Então, aqueles pacientes que ficavam com dor crônica depois do herpes zoster, né? Aquela dor bem típica em faixa, o eretor da espinha, ele veio para resolver esses casos, tá? E foi muito bem indicado. Mas além disso, hoje em dia a gente sabe, né, que a gente realiza para cirurgia torácica, analgesia de costela, cirurgias de coluna. Os riscos, eles são muito parecidos com os riscos do bloqueio paravertebral. Então, a gente também está perto de pleura, pode ter pneumotórax, pode ter neuropatia autonômica, pode ter hematoma, só que a gente vê como uma menor incidência com relação ao bloqueio paravertebral. Por quê? Ele está mais distante, né, do neuroeixo, está mais distante dos grandes vasos, e a gente está usando, a gente tem um anteparo ósseo, né, ali, que é o processo transverso. Então, um bloqueio muito mais seguro de ser realizado do que o bloqueio paravertebral. A gente também vai utilizar um transdutor linear, tá? O que se sugere é que quando vai fazer um ESP na altura lombar, o ideal é fazer com bloqueio, com um transdutor curvo, tá? A visualização e o agulhamento ficam melhores. Nosso anestésico, novamente, bupivacaína e ropivacaína, a 0,25%. A gente pode utilizar um volume aí de 20 a 30 ml. Novamente, vou bater na tecla, é um bloqueio interfacial, a gente precisa de grandes volumes, então a gente sempre tem que atentar para a dose tóxica. A posição preferencial, a melhor, a mais ergonômica, é a posição sentada, que você consegue apoiar suas mãos, mas também pode ser realizada em decúbito ventral ou decúbito lateral. E o escaneamento? O bloqueio, quando a gente vai pegar em livros, né, o eretor da espinha, ele é descrito em nível de T5, mas a gente pode escolher o nível de interesse para a gente, né? E aí, como é que a gente escolhe o nível, né? Como a gente encontra o nível que a gente quer? A gente pode fazer de dois jeitos. A gente pode ir por marcos anatômicos, ou então, de uma maneira mais elegante, a gente pode fazer um escaneamento que vai aqui da clavícula até o nível de interesse. Você vai contando as costelas para encontrar o nível de interesse. Então, reparem nesse videozinho aqui, ó. O escaneamento começa bem aqui na região do ombro, né? E esse primeiro osso que a gente vê aqui na tela do ultrassom é a clavícula. E aí a gente vai descendo, ó. T1, T2, T3, T4 e T5. Chegou em T5, se você quiser realizar nessa altura, você encontrou o nível bonitinho. Mas também a gente pode realizar através de marcos anatômicos, né, para encontrar o nível que a gente quer. Então, marcos importantes aqui dessa região torácica mais alta. A gente tem essa vértebra mais proeminente aqui, que a gente consegue palpar, é C7. A espinha da escápula é T3 e o ângulo inferior da escápula é T7. E o escaneamento? Bom, mesma coisa que eu falei para o paravertebral, né? O escaneamento ideal aqui, posição sagital. E aí tem três possíveis imagens que a gente pode encontrar quando a gente coloca o probe ali paralelo à nossa coluna.
Vamos começar aqui pela essa primeira imagem, ó. Reparem o que a gente está vendo. A gente vê uma linha óssea aqui, ó, uma linha branquinha. E aí você fala, será que aqui eu estou em cima do processo transverso? Reparem que não. Essa linha, ela está muito achatadinha, tá? Quando ela está achatada assim, quer dizer que a gente está em cima da lâmina da vértebra, tá? Não é essa imagem que a gente quer. Nesse caso, a gente está muito medial. Agora, se a gente for também muito para lateral, reparem essa última imagem aqui, ó, a gente começa a ver a costela. Reparem que a costela ela é mais arredondada, a pleura está bem visível, não é esse o escaneamento que a gente quer. O ideal que a gente quer encontrar é esse aqui do meio, que a gente está vendo, a estrutura óssea que a gente está vendo é o processo transverso da vértebra, que tem um formato mais quadrado, né? O sinal do capnógrafo, que todo mundo fala. E o que a gente está vendo aqui, a gente até consegue ver a pleura lá embaixo, só que ela está muito mais apagadinha do que nessa imagem daqui. E os três músculos que a gente vai encontrar são de superficial para profundo: o trapézio, o romboide e o eretor da espinha. Vou aumentar a imagem aqui para a gente ver. Então, os três músculos, o nosso anteparo ósseo, e essa aqui é a nossa área de interesse para esse bloqueio, né? Colocar anestésico local aqui, entre o processo transverso e o eretor da espinha. Quando a gente faz o escaneamento um pouco mais para baixo, né? Então, quando a gente está ali do meio das costas para baixo, a gente não consegue visualizar o músculo romboide, tá? A gente só visualiza o trapézio e o eretor da espinha. O romboide, ele já terminou. Muito bem. O agulhamento em plano, você pode fazer a punção cefálica ou caudal, aí fica a critério do operador. De qualquer maneira, o que a gente está buscando? Em direção ao processo transverso. Vamos bater no osso, volta um pouquinho, e aí o objetivo é você fazer essa injeção de anestésico local, né? E ver abrir como um zíper, assim, entre o eretor da espinha e o processo transverso. E vamos para a última parte da nossa aula para falar dos bloqueios paraesternais. Então, agora, a nossa área de interesse é só essa região anterior do tórax. Essa região paraesternal, voltando mais uma vez ali no nosso nervo espinhal, ela é inervada por esse ramo cutâneo anterior. Então, dando um zoom aqui, ó, o nervo intercostal, né? Ele continua andando aqui, quando ele chega aqui na frente, ele ramifica, né, no ramo cutâneo anterior, que vai fazer a inervação sensitiva de toda essa região em cima do externo e do reto abdominal. Reparem aqui que o músculo intercostal íntimo ele já acabou. Aqui a gente tem um músculo novo que se chama transverso do tórax. Aqui a gente ainda tem o músculo intercostal interno e esse aqui é o nosso músculo peitoral maior. Então ele vai fazer esse bloqueio sensitivo, ele vai de T2 a T6 e as indicações são cirurgias dessa região. Então cirurgias de mama que tenham uma abordagem mais medial, esternotomia, fratura de costela mais medial, fratura de externo, tudo isso entra como indicação do bloqueio paraesternal. E aí, por que a gente fala bloqueios paraesternais? Porque, na verdade, existem dois tipos. A gente pode fazer a injeção de anestésico local em dois locais diferentes. Reparem aqui no nosso caminho do nosso nervo cutâneo anterior. Esse aqui, mais interno, né? É o músculo transverso do tórax. Esse aqui é o intercostal interno e esse é o peitoral maior. O nosso ramo cutâneo anterior, ele passa tanto entre o intercostal interno e o transverso do tórax, como entre o peitoral e o intercostal interno. Então, assim, a gente pode fazer o bloqueio nessas duas regiões. A gente pode fazer um bloqueio mais profundo ou mais superficial. E é justamente esses nomes que os bloqueios vão receber. Então, se a gente fizer uma injeção de anestésico local entre o músculo transverso do tórax e o músculo intercostal interno, a gente está fazendo um bloqueio mais profundo. Por isso, bloqueio paraesternal profundo ou bloqueio do plano transverso do tórax. Mas podemos optar por fazer um bloqueio um pouquinho mais superficial entre o peitoral maior e o músculo intercostal. E é por isso que ele é chamado de bloqueio paraesternal superficial, ou então pecto intercostal, porque está entre o peitoral e o músculo intercostal. E aí você me diz, então, qual que é a diferença? Existe alguma diferença se a gente está bloqueando o mesmo nervo? Qual que é a diferença do superficial para o profundo?
No caso do superficial, a gente está mais distante de estruturas nobres, porque logo aqui embaixo, quem a gente tem? Coração, pleura, artéria mamária. Então, é um bloqueio mais seguro, porque a gente está mais distante de estruturas nobres. E aí você vai me perguntar, então por que que a gente faria o profundo, Júlia, se o superficial ele é mais seguro? A questão é que o profundo ele tem uma melhor dispersão crânio-caudal de T2 a T6. Então, às vezes, fazendo o superficial, você precisa fazer múltiplas injeções para garantir essa dispersão. O preparo. Nosso transdutor vai ser linear, anestésico local, BUP ou ropivacaína 0,25%, 20 a 30 ml, ou fazer a divisão desse volume em cada nível. A posição também em DDH. E aí, o escaneamento, ele vai mudar um pouquinho do superficial para o profundo, e a gente já vai entender por quê. Então, no superficial, a gente vai colocar o probe aqui paralelo ao externo, né? A gente provavelmente vai ter que fazer múltiplas injeções em diferentes níveis, e a punção pode ser tanto cefálica quanto caudal. O que a gente vai visualizar, então? O músculo mais externo é o nosso peitoral maior, esse aqui é o nosso músculo intercostal, e o nosso objetivo é chegar com o anestésico local aqui, né? Entre o peitoral maior e o músculo intercostal interno. Trouxe um videozinho aqui da casa da mão. Reparem então aqui, ó. A gente tem esse primeiro músculo aqui é o músculo peitoral maior e esse aqui o intercostal interno. E a agulha já está entrando aqui, vocês vão visualizar melhor daqui a pouco, e vocês vão ver que o anestésico local abre esses dois músculos como um zíper. Reparem que ele já está fazendo uma quantidade de injeção grande aí nesse espaço, então provavelmente, nesse caso, foi optado por fazer injeção em um único nível. Muito bem. E a técnica do profundo? Por que que algumas pessoas optam por fazer, ao invés de fazer um escaneamento sagital, fazer um escaneamento com o probe em posição transversa? Reparem aqui, ó. Nessa primeira imagem, a gente está com o probe em posição sagital. A gente está vendo o músculo peitoral, o oblíquo, o intercostal, e aqui a gente acha que é o músculo transverso do tórax. Porém, nessa região, a gente tem estruturas muito importantes passando por aqui, que são os vasos mamários, artéria mamária e veia mamária. Quando a gente está com o probe em posição sagital, a gente está acompanhando o eixo longo desses vasos. E aí, essa estrutura hipoecóica aqui, a gente não tem certeza se é um músculo ou se é um vaso. Aí você pode me falar, mas se fosse artéria, estaria pulsando. Às vezes a pulsação não é uma coisa tão visível. E outra, às vezes é a veia mamária, né? E se você está fazendo esse procedimento para uma cirurgia cardíaca, que vai ter esternotomia, enfim, e você lesar algum vaso mamário, não vai ser uma ideia muito legal, né? Então, qual que é a saída nesses casos? A gente pode colocar um Doppler ali para garantir que não é vaso, ou virar o probe na posição transversal, porque aí você pega os vasos no eixo curto, e aí você consegue diferenciar o que é músculo e o que é vaso. Peitoral maior, músculo intercostal interno, aqui seria o transverso do tórax, e reparem que aqui tinha veia e artéria mamárias mesmo, tá? Então, pro parasternal profundo, mesmo que você não vá agulhar, né, na posição transversal, é sempre bom você escanear para você garantir que você não está perto de nenhum vaso. Para terminar nossa aula de hoje, eu trouxe aqui esse primeiro trabalho que vai comparar esses bloqueios paraesternais, o profundo e o superficial. Então, foi um estudo que avaliou pacientes em pós-operatório de cirurgias cardíacas com esternotomia. É um trabalho de 2022. Foi um estudo prospectivo, randomizado e duplo cego, que avaliou 39 pacientes, asa 2 e 3, entre 18 a 80 anos, que foram submetidos a cirurgias cardíacas eletivas em que houve esternotomia. Os desfechos avaliados foram consumo de morfina e score de dor. E o que eles observaram?
que não houve diferença estatística significativa entre os dois bloqueios, o superficial e o profundo. E aqui volta aquela discussão. Se não tem diferença, né? Aí a escolha, nesse caso desse estudo não teve, a escolha volta sempre para quem está realizando. Se a pessoa fica mais confortável em realizar o superficial, porque está mais longe da mamária, mais longe do coração, vai ser tão efetivo quanto realizar um profundo. A única questão é que talvez realizando o superficial, você precise fazer mais injeções, né, em vários níveis. E esse último trabalho, eu trouxe aqui, ele é um pouco polêmico, né? A questão que ele aborda é um pouco polêmica, por quê? Também estamos diante de pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca com esternotomia. E eles foram divididos em dois grupos. Um grupo que recebeu só o ESP e um grupo que recebeu o ESP com o parasternal. E por que eu digo que é polêmico? Porque se a gente for pegar lá na definição do bloqueio do eretor da espinha, a gente viu que um dos mecanismos de ação dele é escorrer para ramo ventral e, teoricamente, você vai ter analgesia, inclusive, da região parasternal, realizando o ESP block. Então, seria um pouco redundante você associar ele a um parasternal. Mas o que a gente observa na prática, né, e acho que muitas pessoas que fazem cirurgia cardíaca podem confirmar isso, se tiver alguém aqui na aula hoje e quiser comentar um pouquinho sobre isso, o que a gente vê é que às vezes tem essa falha na região anterior quando a gente realiza o SP block. E é por isso que as pessoas complementam e fazem o parasternal. Então, nesse caso desse trabalho, foi também um estudo prospectivo randomizado duplo cego, que avaliou 47 pacientes ASA 2 e ASA 3, cirurgias cardíacas eletivas com esternotomia. Os desfechos avaliados foram o consumo de morfina e o score de dor. E nesse caso desse estudo aqui, houve sim diferença estatística entre os grupos. O grupo que teve associação entre ESP e parasternal teve menor score de dor. Então, é uma coisa aí para a gente pensar, né? Que às vezes o que a gente entende como teoria não é muito bem o que a gente avalia na prática. Bom, gente, essa é a bibliografia que eu utilizei. Acho que foi uma aula meio longa, mas eu tinha muitos bloqueios para falar. Espero que eu não tenha falado rápido demais. Espero que eu tenha sido clara. Vou deixar aqui nossos contatos. A gente está sempre aberto a responder dúvidas, sugestões, esclarecimentos, enfim. Estamos sempre abertos, podem entrar em contato com a gente. E eu vou deixar agora aberto para perguntas. Oi, Julia. Oi, Tudo bem? tudo bem? Bom, Nossa, falei muito. parabéns pela aula. Você foi bem sucinta. Eu tô esperando as pessoas se manifestarem, né? A Tá. gente tá com mais de 20 pessoas ao vivo e as pessoas geralmente ficam com vergonha. Mas então vamos conversar algumas coisas aqui, né? A primeira coisa é essa questão da associação do parasternal com ESP. O pessoal que faz muito cardíaca, que não é o meu caso, eles falam que eles fazem o ESP geralmente antes do procedimento, né? Então, eles viram o paciente e não estão no mesmo sítio cirúrgico. E aí, o que acontece? Com o passar das horas, acaba passando o efeito do anestésico local, né? Porque a cirurgia cardíaca é longa. Depois eles rebloqueiam no parasternal. Geralmente, quem faz o parasternal superficial faz 4 punções, né? 2 níveis e bilateral. E mandam para UTI. Geralmente é isso que acontece. Se o Léo tivesse online, ele falaria que essa associação é você reconhecer que o ESP A não falha da funciona. técnica. Mas a verdade é uma só, né? Quem já faz muito ESP sabe que a realidade, às vezes você tem uma imagem, eu vi que você não colocou nem, eu também não te mandei, né? Nenhum videozinho de ESP, e a gente tem vários. Não tinha, não Não, tinha. você não tinha, mas eu tenho. Mas enfim, a culpa também foi minha que eu não te mandei, mas tudo bem. Às vezes a nossa imagem fica muito bonita,
né? Você vê o músculo levantando, o anestésico local dispersando, e não necessariamente aquele paciente acorda tão bem analgesiado. E aí eles falam, se você pegar aí a literatura, eles comentam que isso pode acontecer porque depende não só dessa dispersão por cima do transverso, mas do fato de que a gente necessita que esse anestésico local escorra para o espaço paravertebral. E isso é muito individual, né? Porque como a gente está mais distante, como você mostrou lá na anatomia, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Ou pode ser que aconteça e distribua menos, né? Enfim. Então, a gente sabe que existem muitas pessoas que são os amantes do ESP, porque por se sentirem mais seguros, porque tem o anteparo ósseo, se sentem menos seguros do que você enfiar a agulha lá e furar o ligamento costo-transverso, porque é a primeira vez que você faz o paravertebral, dá um friozinho, né, na barriga aí, né, um ataque cardíaco, mas é muito legal. Mas isso passa, né? Isso é o início. Então, quem faz ESP, já está com mão de ESP, é o momento de pensar em fazer o paravertebral, sim, porque de fato o paravertebral é sim superior ao eretor, né? A gente não, isso é incontestável, né? Então, a literatura mostra score analgésico e até equivalência do paravertebral em relação ao peridural. É lógico que a gente sabe que a anestesia, como a medicina, caminha para intervenções menos invasivas, né, por uma questão de segurança. Mas se você é uma pessoa habilitada e dependendo do estímulo cirúrgico que seu paciente será submetido, se for sei lá, uma lobectomia, gente, eu sou a favor que passe o catéter peridural, pelo amor de Deus. Mas existem cirurgias torácicas que são, de fato, muito dolorosas. Então, realmente, eu tenho muito mais respeito por um paravertebral do que por um ESP, pelo motivo de que a gente sabe que essa dispersão pode ser errática, e não necessariamente o fato da sua imagem ter ficado muito bonita quer dizer que seu paciente vai acordar tão bem analgesiado. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é que o ESP, você pode fazer em pacientes anticoagulados, por exemplo, na cardíaca, né? E o paravertebral não. E também a terceira situação é que o ESP você pode passar um catéter, e o catéter ele fica mais bem locado, digamos assim, porque os planos musculares ajudam com que esse catéter ele fique ali bem acomodado. Então, o pessoal do Sírio, né, que gosta muito de usar catéter de diretor, e é muito legal mesmo, né? Eu acho que quem tem mão, quem tem possibilidade, quem gosta, né? Então, às vezes, é uma cirurgia que não é tão invasiva, você quer dar um conforto para o seu paciente, você está num lugar que tem estrutura de retaguarda aí do pessoal da dor, né? Porque se você passou um catéter, você tem que deixar alguém tomando conta desse catéter. Então, eu acho que isso a gente tem que colocar, que eu percebi que você não mencionou na aula, sobre a colocação de catéter, as pessoas priorizam colocar no eretor por ser menos invasivo. Tem gente que coloca catéter no espaço paravertebral? Tem sim. Mas as pessoas têm mais respeito, se sentem tem mais cautela quanto a isso, do catéter no espaço paravertebral. Eu falei peridural, né? Paravertebral. Às vezes a gente fala pensando numa coisa e sai outra. Nossa, sim, várias vezes. É nervo, é músculo, é muita coisa. Que para mim é óbvio, mas não necessariamente. Os meninos estão online, que eu não tô. Eu tirei o óculos. Vocês não querem fazer pergunta? Oi, gente, boa noite, é a Marcela. Tamo aí, Oi, tamo aí. Mar. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Júlia. Parabéns, muito boa Obrigada, aula. Mar. Você comentou com o pessoal, né, perguntando se é o pessoal que faz bastante cardíaca, tinha essa questão de fazer um ESP e ter falha ali no parasternal. Eu e o Pedro, a gente trabalha junto num lugar que às vezes tem um cirurgião plástico que faz muita mama. E aí eu já tive uns dois casos, o Pedro já teve uns dois casos também, que a gente ficou, tipo, se questiona, fala, por quê? Por que que não deu certo? A gente tinha feito um ESP e aí a paciente tipo, levou para RPA sem dor, e aí as pacientes só tinham uma dor bem na região parasternal ali. Então, assim, a gente se questionando, fala, pô, mas a gente fez o ESP em tese, não era para tá contemplando esse território, né?
E aí, juro, assim, eu tive umas 2 pacientes assim, o Pedrão teve umas 2 pacientes com exatamente as mesmas queixas. Então, quando você pega a anatomia ali para olhar, dá para entender porque às vezes não vai para o espaço paravertebral, né? Você tem um osso ali. Às vezes não vai escorrer mesmo, às vezes vai pegar só o ramo dorsal, né? Ao meu ver, é uma coisa que realmente pode acontecer. E a gente vê acontecendo mesmo, né? Não, e esse negócio, as pacientes sentem mesmo essa pontinha da incisão mais medial, né? De alguma forma, o anestésico, porque se vocês forem pensar, se escorreu para o espaço paravertebral, em tese, tem que pegar o nervo intercostal inteiro, lá atrás, né? Pegar toda Sim. a roda, inclusive esse ramo anterior aí, que vai para frente, né? Mas quando vocês tiverem um caso que nem esse, não deixa elas com dor, não. Vai lá e Faz o faz o paresternal parasternal. superficial, coitadas, porque é um nível só de judiação. E, essa dorzinha fica aí lembrando para a paciente, ela aponta o lugar certinho, tá doendo aqui. Então, faz na RPA mesmo, já aconteceu comigo. E, bom, gente, vocês que me conhecem, vocês sabem que eu não sou uma pessoa que advogo muito a favor do ESP, não, né? Se eu tiver que enfiar uma agulha atrás, eu vou enfiar no paravertebral. Como eu disse, eu não faço cardíaca, então não tem porquê. Se eu tiver que fazer um bloqueio, eu vou fazer o paravertebral, não vou enfiar uma agulha no ESP. Eu vou fazer o ESP se eu tiver com um de vocês, para vocês treinarem. Mas eu faria o paravertebral. Mas é lógico, né? Você tem que ver, às vezes o seu paciente é obeso, tem uma dificuldade aí, você está com ultrassom ruim. A gente sabe que existem várias coisas envolvidas, né? Mas eu daria prioridade para o paravertebral. Eu sei que a aula da semana passada foi do Pedro e que eu não entrei, né? Mas eu acho que para cirurgias de mama, gente, às vezes a gente tem uma preguicinha, assim, né, de virar a paciente, né, para fazer o eretor. E o serrátil, principalmente se for só mastopexia, se só mexer em pele, e glândula, não mexer, não rodar retalho muscular nessas regiões interpeitorais, o serrátil fica muito bom, né? O serrátil é fácil de fazer, o sunblock, né? Você não precisa virar paciente. E aí, sim, se você fizer o serrátil, essa região medial aí da cicatriz não será contemplada. Se você quiser pegar essa região mais medial, você vai ter que fazer o serrátil junto com, com o parasternal. E o parasternal superficial, ele é bem tranquilo, né? O que dá um pouquinho mais, você tem que ter mais cuidado aí, é o parasternal profundo, né? Por causa Foi o que a da gente fez, mamária. né, Cris? A gente Foi, fez esse. foi. Ficou Não, muito bom, ficou muito bom. você fez todos, você só não fez o paravertebral. Não, essa associação do SAM Ah, sim, com o parasternal naquela mama, lembra? foi. E Lá no fica muito bom. comecinho. Nossa, foi o primeiro. A D1 da Júlia. Eu fiz sem enfiar a agulha, vem aqui. Não sabia nem quem era ela, mas Sabia fez. nem que era uma agulha. Mas ficou Mas muito bom, foi fez. muito legal. E era uma mama enorme, né? Com Enorme. tumoração. Não dava para fazer PEC, porque o tumor pegava ali a região. A gente optou pelo serrátil. E E o como ele ia abordar essa região medial, a gente teve que fazer o parasternal também. Foi muito legal. E ela acordou super, super bem depois. Na RPA, ela falou que ela não estava nem sentindo a mama. E assim, era muito grande a mama dela, não sei se você lembra. Era muito grande, era muito Pesaram grande. uma mama que pesou quase 2 quilos, gente, 1,8 kg. Era quase um bebê a mama dela, né? De tão grande, com tumoração. E tadinha, essas pacientes oncológicas, elas são. É muito legal fazer os bloqueios, principalmente para as mamas oncológicas, né? A gente não comentou na aula. Uma porcentagem de pacientes pós-masté oncológica que tem literatura falando que a 40% evolui com dor crônica, então é uma porcentagem muito alta. Então, e às vezes é porque essa paciente não foi bem analgesiada ali, não tratar a dor aguda dela de uma forma adequada. Então, essas pacientes, você estubou ela, ou você passou masclarinja, fazer o bloqueio é muito bem-vindo. Eu sei que tem colegas que faz peridural,
beleza. Mas hoje a gente vê que a grande maioria não necessariamente faz peridural torácica, né? A maioria das pessoas faz anestesia geral e segura em analgesia multimodal venosa. E não é igual a qualidade, né? A gente vê que não. Pelas próprias pacientes, a gente sabe que não. Então, acho que vocês têm que pensar com carinho. Outra coisa que vocês têm que pensar também em mama, vocês vão ter tudo bilateralmente, então vocês têm que calcular a dose. Mas eu acho que é isso, mas assim, eu tô esquecendo de uma coisa, eu falei do cateter, né? O que mais que eu tinha que falar? Tinha mais uma coisa que eu não tô lembrando agora. E aí, pessoas? Parabéns pela aula, Júlia. Muito boa. Obrigada, Pedro. O Marcelo falou, é isso aí mesmo. Às vezes a gente acabava fazendo o ESP ali, não ficava tão bom. E ainda tinha o que a gente ficava fazendo anestesia geral antes, aí virava paciente anestesiado e tudo mais. E aí Aí eu comecei a pensar, conversei com o Henrique também. E aí eu comecei a conversar com o cirurgião, porque para fazer. Aí eu mudei um pouco a técnica, né? E aí o que eu pensava também, é peridural, né? Não tem comparação, né? Não tem nem muito como comparar. Mas quando uma pessoa vai fazer só uma multimodal, por exemplo, uma prótese ou uma masté, já que ela vai fazer uma multimodal, de repente um bloqueio regional já é um plus muito válido, sabe? Tudo bem que não é igual uma peri, mas ele já vai ser melhor do que uma multimodal sozinha, né? E aí a gente acabou trocando para um PEC 1, por exemplo, um interpeitoral com o serrátil para cobrir a região da axila quando tinha adreno, né? Ali porque é plexo braquial. Tendia a ter resultados melhores mesmo, porque às vezes o ESP tem uma dispersão meio errática ali, não ficava muito boa a dispersão, então parecia ser mais assertivo mesmo. De repente trocar uma técnica ali para um interpeitoral e um serrátil, né? Mas é isso, mas peridural realmente acho que não tem comparação, né? Peridural em geral. Estava até discutindo com Neuro... esses dias, se você pudesse apostar aí numa. Se você fosse fazer anestesia que vai dar certo, qual que você escolheria? Eu falei a peridural. Certeza que eu vou conseguir fazer, faria uma peridural torácica, né? Mas existem pacientes e pacientes, né? Tem umas que não tem ali as costas muito favoráveis para você querer fazer uma peridural torácica. Mas é isso, parabéns, Julia. Valeu, Pedro. Alguém Gente, quer eu sou falar bem. mais alguma coisa? Eu tô aqui. Vou só comentar o negócio do Pedro. Eu sou bem conservadora com peridural, viu? Torácica. Hoje eu faço bem menos mesmo. Entendo, mas acho que para mama, assim, se for uma mama oncológica, pode até ser, mas eu acho que hoje a gente tem acervos aí, facilidades com anestesia regional que vai melhor até, e mais seguro, mais rápido. Mas é lógico, tem pessoas que fazem muita peridural, faz rápido, enfim. Isso aí vai da conduta, mas como eu falei, sempre pensar numa conduta aí mais menos invasiva. Não, concordo Isso era totalmente, isso. Cris. Não tô falando que eu faço, não. É só Não, falando eu sei. potência de analogia, porque realmente, na minha prática, eu Ah, acho sim. que associar uma multimodal com regional, eu acho que é muito mais prático, mais seguro. Realmente você libera paciente muito antes e, cara, resolve muito bem o problema, sabe? Tipo, eu acho que realmente você querer fazer peridural torácica sempre para mama ali, de repente é um tiro de canhão que às vezes você consegue contornar, né? Fazendo Ah, outras. sim. E o Pedro praticamente educou o cirurgião plástico lá desse hospital, porque aí toda vez que tinha mama lá, ele pedia para bloquear. Fez Ah, que escola lá. lindo. E o pessoal da Bom, plástica, eles demoram mais, né, a aceitação, né, dos bloqueios regionais. Não sei se vocês têm essa a noção. O pessoal da oncológica, da masto, eles recebem a Aceita gente melhor. muito mais. Opa, pode falar. Tudo bom? Tudo bem? Não, muito bacana a aula, né? Meu nome é José, eu falo aqui da Bahia, né? Ah, que Ai, que legal. legal. E Seja muito é, bem-vindo. eu vi, aí o professor Chico Otaviano divulgou a aula de vocês, né? Apesar que eu sigo a página do Instagram também, e aí Chico até mandou, aí eu falei, rapaz, que bacana. E Ah, que ultimamente, legal. a gente pagou ele para fazer uma aula aqui na cidade que a gente mora aqui, na Bahia, ele veio aqui sobre o POX, não sei o quê. Aí eu tenho essa relação. E eu, assim, eu gostei muito da aula, muito bacana. Eu sempre gostei muito de bloqueio com ultrassom.
na época da minha residência, aqui na Bahia, tipo assim, já existia, mas eu fiz em 2013 a 2015, e nessa época não estava tão difundido. O meu serviço na época tinha um ultrassom bem velhinho. Aí eu fui para Floripa, fiquei lá no Celso Ramos, aí voltei, comprei um ultrassom, aí eu corri atrás. E assim, aí uma coisa interessante, né? Por isso que eu até falei, eu vou falar um pouquinho aqui, que assim, aqui eu sempre falo com. Aqui no Nordeste ainda tem uma cultura muito grande, assim, de peridural, né? E agora, normalmente, os colegas que vêm de São Paulo, a gente percebe que tem já essa o costume do SP Block, né? Esse paravertebral. E como eu gosto muito de bloqueio de tração, eu disse, rapaz, eu vou começar a ver essas possibilidades também, essas outras, né? Que já é uma coisa que eu gosto muito, né? O bloqueio com tração. E aí eu me interessei, aí eu falei, aproveitar essa aula aqui, vou começar dando uma pesquisada, dando uma olhada. Então, às vezes tem alguns colegas que têm chegado também de fora, e aí a gente sempre compartilha, né? Aí eu até brinquei com esses dias, teve um que chegou do Rio. Eu disse, ó, eu vou tirar seu medo um pouquinho da peridural e você vem, me mostra essa parte do ESP, venha me mostrando essa... Mas eu acho muito legal, porque eu acho que o advento do ultrassom, né, a gente sabe que traz mais segurança, a gente vê as imagens, fica muito mais seguro, né? E tem paciente realmente, assim, eu faço muita pele aqui, às vezes, na plástica, mas tem pacientes, né, aqueles mais obesos, que realmente dão um trabalhinho, você fica ali. Às vezes tem uns que enchem tanto paciente que eu já, mas o cirurgião aqui é muito amigo meu, aí eu brinco com ele, aí fala, ó, vamos deitar, vamos passar o tubo, mas aí às vezes fica faltando, né, essa parte da analgesia, uma coisa. É. Na época, eu já até fiz um curso de bloqueio avançado, mas aí como aqui ainda fazendo muito peri, então acabou que eu cheguei, na época que eu fiz esse bloqueio, se você não faz, também você não... Você esquece. Você esquece, né? Aí pronto. Mas eu achei muito bom essa aula, eu falei, vou falar um pouquinho aqui, que eu acho legal, né? Que a gente vê também, assim, como a anestesia vai também correndo em cada região do país, a gente tem alguns costumes, né, diferentes, assim, e é legal essa interação, viu? Mas parabéns aí Como é que também é seu pela... nome mesmo? José. José, seja muito bem-vindo. Geralmente a gente faz as aulas quinzenais. Semana que vem nós teremos mais uma aula, que é a última do ciclo dos meninos dos Fellows 2024. Mas a Certo. gente sempre divulga, então se você quiser participar, de ajudar a divulgar, sejam muito bem-vindos. Todas as Ah, aulas nossas são ao vivo e depois a gente joga lá no YouTube. Então, assim, não perdi alguma coisa, tenho dúvidas, volta lá, que tem as aulas mais antigas também, e pode assistir, é tudo gratuito. eu já assisti umas também. Já Então assisti tá. uma Teng Block, eu até fiz até fiz um dia desses aí, eu até olhei assim, aí eu falei, era bem mais tranquilo, aí eu fiz, olhei, assisti uma aula dessas que tinha lá no YouTube. E são boas que são rápidas, né? Também pegar lá. E a Depende aula se eu foi te bem. falar, Ela, muito fácil. ela ficou, ela ficou preocupada, mas eu achei que foi bem sucinta e bem direcionada, né? Que ela falou, demorei um pouquinho, eu disse, não, foi ótimo, Obrigada, José, foi obrigada. bem no tempo direitinho, foi massa, muito É que bom. normalmente a gente fala um ou dois bloqueios, né? Hoje tinha três para falar. E a gente sempre É, gosta de colocar artigo científico, né? Estudos mais uhum. atualizados, então eu tive que dar Não, uma corridinha aí. e Mas que aquela bom que você parte da gostou. anatomia realmente organizou para você diferenciar o O paravertebral, pensamento, né? o SP Block. Aí você ficou bem, a gente ficou bem organizadinho. E o que Ah, era que do bom. paraesternal ficou bem tranquilo. Então Foi tá muito bom. boa. Obrigada, obrigada. Ah, Tá bom. Então a gente vai encerrar. Aí, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem mandar para a gente pelo Instagram da Regional ou pelo Instagram da Júlia. Tá bom, Sim, pessoal? estamos aí respondendo perguntas. Boa noite, galera. Boa noite, Um gente. beijão. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Parabéns, Júlia. Obrigada, Cris. Beijo.